Olá, crianças! Olá, famílias! Todos bem? Com certeza sim. Mesmo em tempos tão difíceis como este em que nós estamos passando, com esta pandemia, nós podemos gozar da paz de Cristo, não é? Aquela paz verdadeira que, mesmo em tempos tão difíceis como estes que nós estamos vivendo, nós podemos contar com a presença do nosso fiel e bom Mestre durante todo o tempo, não é? E o tempo todo ele é bom, ele é maravilhoso. Crianças e famílias, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série A Vida e Obra de Jesus. O nome da história de hoje é A Última Ceia. Mas antes de iniciarmos essa contação, vamos fazer uma oração. Então todo mundo fecha os olhos e abaixa a cabeça em respeito ao nosso fiel e bom Mestre. Senhor Jesus, que maravilha! Que maravilha estarmos aqui, mais uma vez, na Tua presença, ouvindo essa história, aprendendo mais um pouco sobre o Senhor. Senhor Jesus, obrigada pela semana maravilhosa que se foi. Foi difícil, mas o Senhor esteve ao nosso lado, então nós conseguimos passar por ela. Obrigada pela semana maravilhosa que se inicia hoje. Que seja uma semana de vitórias para todos nós. Senhor Jesus, fica sempre conosco, pois com o Senhor nós somos mais que vencedores. Crianças amadas, e todos dizem amém. Então vamos lá, turma? A última ceia, vida e obra de Jesus. Os fariseus e os escribas não sabiam mais como derrotar Jesus. Eles tentaram de tudo, crianças. Nos templos, em praça pública, em qualquer lugar onde ele estivesse, não conseguiam desmoralizá-lo. Então, eles bolaram um plano para acabar de vez com Jesus. Olha como eles eram, crianças. Eles iriam até Pôncio Pilatos, que era o governador da Judeia, acusá-lo de traição contra o Império Romano. Eles tentaram de tudo e esta turma foi a cartada final. Jesus ia ser acusado de trair o Império Romano. Vamos ver como continuou. Deverá ser logo após o jantar de Páscoa e longe da multidão, para que não haja tumulto, orientou um dos fariseus. Mas como fariam para acusá-lo de traição, se não sabiam como pegá-lo em suas palavras? Enquanto Jesus pregava lá no templo, Judas, um de seus discípulos, tomado pelo mal, procurou os escribas, lá mesmo, sabe para quê? Para trair Jesus. O que vocês me dão em troca se eu entregar Jesus? Perguntou Judas. 30 moedas, responderam os sacerdotes. E o que eu devo fazer então? Você deve testemunhar contra Jesus, para que ele seja preso como traidor do Império Romano. Aceito. Quando será? Depois do jantar de Páscoa, lembram? Para não haver tumulto. Era uma época de comemoração e festas. Os romanos desconfiavam de uma possível revolta dos judeus. Sabe para quê? Porque Jesus era considerado o rei dos judeus. Para evitar essa revolta, passaram a vigiar dia e noite os passos dos judeus, impedindo-os de se reunirem, turma. Olha só. Nem mesmo Jesus e seus discípulos poderiam permanecer juntos por muito tempo, já que havia o perigo de serem presos e acusados de tramarem contra o Império Romano. A fim de se encontrarem às escondidas para o jantar de Páscoa, os discípulos então perguntaram a Jesus: Mestre, onde quer que preparemos o jantar? Olha o que Jesus respondeu. Vá até a cidade e sigam um homem que carrega um vaso de água. Quando ele entrar numa casa, perguntem ao dono: onde é o aposento no qual o mestre jantará com seus discípulos?
e ele levará vocês até lá. Olha! E como combinado, encontraram-se naquela casa. Antes de servirem o jantar, Jesus pegou uma vasilha com água e toalhas limpas e passou a lavar os pés dos discípulos, dando uma grande lição de humildade. Pedro, entretanto, exclamou: Mestre, não posso permitir que faça isso. Se eu não lavar seus pés, você não terá futuro comigo. Respondeu Jesus. Então era necessário que os pés deles fossem lavados, turma. Enquanto todos comiam, disse Jesus: Um de vocês me trairá. Os discípulos ficaram impressionados. Um por um perguntou a Jesus: Por acaso serei eu, mestre? Eles ficaram preocupados. Até que chegou a vez de Judas. Por acaso serei eu, mestre? Jesus respondeu: Você confirmou com suas próprias palavras. E todos ficaram muito tristes. Um traidor no meio dos apóstolos. Após o jantar, eles saíram em direção ao Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse aos discípulos: Esta noite vocês se sentirão escandalizados comigo. Mesmo que todos se escandalizem, mestre, eu o seguirei, disse Pedro, inconformado. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Olha, turma, Judas traiu Jesus e o entregou. Agora Pedro também? Vamos ver? Olha lá. Chegando ao Monte das Oliveiras, Jesus foi com os discípulos a um lugar tranquilo chamado Getsêmani. Disse-lhes: Fiquem aqui, enquanto vou orar mais à frente. Então, com as mãos sobre o rosto, Cristo exclamou: Meu Deus, se quiser, afaste de mim este cálice. Porém, antes de tudo, seja feita a tua vontade. Olha como Jesus é obediente. Seja feita a vontade do Pai. Nesse mesmo instante, eles viram Judas e os soldados romanos vindo em sua direção. Judas disse aos soldados: Aquele cuja mão eu beijar é o traidor. Aproximando-se de Jesus, beijou sua mão e saudou-lhe: Salve, mestre! Olha, turma, como ele foi traidor. Os guardas, então, prenderam Jesus e o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote. Pedro acompanhava tudo de longe, discretamente, para não ser descoberto. Ele estava com medo. Chegando àquela casa, conduziram Jesus para ser interrogado pelos sacerdotes. Pedro também entrou. Aí, turma, olha o que aconteceu. Os sacerdotes procuravam alguém que testemunhasse contra Jesus. Mas não conseguiram, não. Caifás, então, perguntou: Você é o Cristo, o Salvador? Se é quem você diz, respondeu Jesus. Com aquelas palavras, Jesus tirava a autoridade religiosa dos sacerdotes. Caifás, então, exclamou: Que blasfêmia! Não precisamos mais de testemunhas. Vamos levá-lo ao governador Pilatos. Olha, turma, Caifás já condenou Jesus. Ele perguntou: Você é o Cristo Salvador? Jesus respondeu: Se é você quem diz, então eu sou, não é? De repente, uma criada que estava por perto disse a Pedro: Ei, você! Você é um dos seguidores de Jesus, não é? Não sei do que você está falando, disse Pedro. Depois, uma outra criada também o reconheceu. Você conhece Jesus, não conhece? Nem conheço esse homem. Outros ainda disseram: Pelo seu jeito de falar, você é seguidor de Cristo.
Não conheço esse homem, não conheço. Entendeu? Gritou Pedro. Logo em seguida, o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus havia dito: Você me negará 3 vezes. De manhã, logo cedinho, Jesus foi levado a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou ele. Se é você quem diz, respondeu Jesus. Pilatos interrogou Jesus e não viu culpa nele. Por 3 vezes ele insistiu em libertá-lo, mas uma multidão clamava pela morte de Jesus. Seguindo o costume judeu de libertar um preso durante a Páscoa, o governador colocou Jesus e Barrabás, um ladrão, diante do povo e perguntou: Quem deve ser libertado? Barrabás! Barrabás! Bradou o povo, ou seja, gritou com grande voz. Isso porque os sacerdotes pediram ao povo que fossem gritar exatamente isso: Barrabás! Barrabás! Que assim seja, concluiu Pilatos. Mas lavo minhas mãos, ou seja, a culpa não é minha de estar crucificando Jesus, e sim de vocês. Turma, gostaram dessa bela história sobre a última ceia do Senhor Jesus antes dele ir para a cruz? Na próxima semana nós vamos terminar a nossa série Vida e Obra de Jesus, que é quando Jesus vai ser crucificado e depois ele ressuscita. Então, antes de terminar, vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Turma, compartilhem essa história com todos os familiares de vocês. Se puderem, sim, em aglomeração com alguns dos amiguinhos, porque Jesus, ele deu uma obra para cada um de nós realizar. Todos nós, sejam crianças, sejam adultos, não importa a idade, nós temos que pregar o evangelho, que é a boa notícia, a boa nova. Então vocês, crianças, podem fazer a parte de vocês. Vocês podem pregar o evangelho, sim. Ai, mas eu sou criança. Mas vocês podem pregar o evangelho compartilhando essas belas histórias que eu conto para vocês com os amiguinhos de vocês, tá bom? Turma, mas tem mais uma mensagem bíblica que o nosso Senhor deixou para nós. Está lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 22 ao 23. Olha o que Jesus deixou escrito para nós. Mas o Espírito produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Turma, estes são os frutos do Espírito. Quanto mais nos aproximamos do Senhor Jesus, quanto mais nós oramos, quanto mais nós lemos a palavra dele, quanto mais nós cumprimos os seus mandamentos, mais nós cultivamos os frutos do Espírito. Ou seja, mais perto de Jesus, mais frutos do Espírito. Turma bonita, até a próxima história. Fiquem bem na paz do nosso Senhor Jesus. Tchau, crianças!